Fala, torcedor. E aí, o que dizer do jogo de hoje? Eu vos digo, para mim, eu que sou vascaíno, foi um resultado assim decepcionante, mas no contexto do jogo foi merecido. Foi merecido, o Botafogo jogou para vencer. Já o Vasco foi uma desorganização total, né? E é um jogo que envolve muitas coisas, né? O clássico em si, que é um dos principais clássicos aqui do Rio. Declaração de presidente, ficou aquela coisa Textor versus Pedrinho. Vidente, escrevendo o resultado da partida. E olha que ela acertou, hein? Cravou a vitória do Glorioso aí. E confesso que vou ficar de olho. Talvez eu me consulte, hein, vidente. E no mais, nós vamos analisar como que foi essa partida aí entre Vasco e Botafogo. Fala, Renato Gaúcho. Vamos melhorar, hein, meu filho? Tá demais. Tem muita coisa para mexer nesse time aí. Vamos que vamos, galera. Esse vídeo aí tem bastante coisa aí, bastante curiosidade. Você vê como que é uma partida que envolvia bastante coisa. Teve até uma matéria engraçada aí, não sei se foi no site do Lance ou do UOL, que eu vi essa matéria, que tinha até uma vidente que preveu o resultado da partida, né? E realmente ela acertou, acabou acertando, entendeu? Vou até passar a indicar aí para vocês aí, o nome dela é Milena Vitorelli. Teve mérito aí na sua previsão, será que tão boa assim? E a torcida do Vasco fez um mosaico aí bem bacana aí, entendeu? E se você for ver o futebol é isso, entendeu? Essa é a graça do futebol, a provocação. E realmente ficou um mosaico assim bem bacana, bem chamativo, entendeu? Bem provocativo. Eu acho até que foi uma faísca aí para poder acender os botafoguenses, né? E no dia de hoje vai virar motivo de deboche, né? Dos botafoguenses para cima dos vascaínos. No jogo em si, tá? Aí eu já começo Aí agora, analisando a partida, eu começo logo no primeiro tempo, meio que resumindo a partida. Por quê? Porque o primeiro tempo do jogo saiu muito barato pro Vasco. Saiu muito barato. Por quê? Por que eu falo isso? Porque se o Botafogo sai ali ganhando o primeiro tempo, não seria nenhum absurdo. Até mesmo por conta do que o Vasco apresentou no primeiro tempo. Assim, tava um time muito estranho, tava muito esquisito. Eu confesso que eu até comemorei a volta aí do Cuiabano, do Andrés Gomes, mas assim, a produtividade no lado esquerdo do Vasco, tanto no lado ofensivo quanto na parte defensiva, foi bem pobre, entendeu? Tava tendo muito erro de passe, erro de domínio de bola, principalmente do senhor Puma Rodrigues, que é outro que foi convocado pela seleção dele, voltou muito estranho, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo até que ele deu uma melhorada, tanto que o passe pro gol foi dele. E teve muito erro de tomada de decisão também, assim, alguns lances assim, muito bobos, que poderia até, se não fosse gol, podia ter virado lance assim, de perigo, né? No mais, o Botafogo foi melhor, o Botafogo levou mais perigo, entendeu? Tanto que o Vasco foi meio que acordar para o jogo assim, aos 10 minutos.
da partida e depois foi incomodar o Botafogo já quase lá nos 30. Por aí você já tem uma noção de como que o Vasco jogou mal esse primeiro tempo. E o Botafogo estava se sentindo em casa, né? Tanto que o Matheus Martins e o Arthur Cabral, eles deram muito trabalho para a defesa. O Alan Saldívia, assim, tem que repensar algumas coisas ali que ele faz, porque em vários momentos, não só no jogo de hoje, ele compromete a parte defensiva do Vasco, tanto que ele quase foi expulso. É óbvio que tem que levar em consideração que ele é mais lento que o Matheus Martins e foi onde a saída dele foi dar aquele carrinho. Só que o juiz ele errou. Assim, sou vascaíno, mas tem que reconhecer que teve erro do juiz. Porque se não foi para ele dar um cartão vermelho ali pro Alan Saldívia, então que não desse a falta. Entendeu? Desse um amarelo pro jogador do Botafogo por simulação. Até mesmo porque ele, passando do Alan Saldívia, ele ia ficar cara a cara com o goleiro. Era a chance clara de jogo. O Alan Saldívia era o último defensor. Então, assim, o árbitro ele foi incoerente nessa jogada, assim como ele foi incoerente em várias outras jogadas durante a partida. E esse lance da não expulsão aconteceu aos 41 minutos do primeiro tempo. Assim, de início eu fiquei bem em dúvida. Fiquei, assim, muito em dúvida com relação ao lance, até mesmo porque a transmissão ela não deixou bem claro, assim, onde a câmera estava focada, não ficou bem claro para mim. Mas depois, assim, olhando, analisando melhor, eu pude ter certeza, assim, que realmente foi falta e é onde eu concluo que o jogador do Vasco deveria sim ter sido expulso. O Vasco ele entrou para jogar em linha baixa, só que o Botafogo também. E nessa de o Vasco ter mais a bola, não se traduziu em nada, porque o time não soube o que fazer, entendeu? Com a posse de bola. Tanto que o Vasco até mesmo termina a partida com mais posse de bola, mas o resultado terminou do jeito que terminou. Já no segundo tempo, assim, de novo, mais um erro do Alan Saldívia. É onde eu falo mais uma vez para vocês, é preocupante, é muito preocupante. Aí logo em seguida, no lance perigoso do Vasco, no início do segundo tempo, o Tietê, o nosso volante aí que marcou um bonito gol contra o Curitiba, ele me perde um gol assim que não se perde. Ele podia fazer qualquer coisa naquele lance, mas não podia de jeito nenhum chutar daquele jeito. Ele vai muito mal. Assim, ele faz assim, um lance muito bonito, entendeu? Ele tira o zagueiro do Botafogo para nada, aí na hora de tirar o 10, ele chuta pro lado, ele estava praticamente debaixo da trave, então é inaceitável. É inaceitável uma pessoa que treina a semana inteira, entendeu? Para poder perder um gol desse. Jogador profissional que perde um gol desse, para mim é inaceitável, entendeu? Tanto ele quanto o senhor Nuno Moreira também, que perdeu um gol de cabeça, assim, ele estava cara a cara com o goleiro do Botafogo, certo que tinha marcação do lado, mas não se perde. O Nuno Moreira ele já vem de uma fase já de várias partidas aí esse ano. O Nuno Moreira que a gente se acostumou a ver jogar, ele ainda não estreou esse ano, essa é a verdade. E assim, a partir daí o jogo melhorou, a partir dessa chance aí que o Tietê perdeu o gol,
Tanto que aos 15 minutos entra um dos jogadores que foi destaque da partida, que foi o Villalba no Botafogo. Por conta disso que eu estou mencionando ele? Porque no final das contas ele e o Matheus Martins foram os destaques do jogo. Porque o Matheus Martins, desde o primeiro tempo, ele infernizou a defesa do Vascaíno, que ele jogou ali pelo lado do Puma Rodrigues. E vale mencionar que o lado direito hoje do Vasco, tanto do lado ofensivo quanto no lado ofensivo, ele é totalmente oposto do lado esquerdo. Tanto que geralmente a gente que é torcedor, que acompanha os jogos, a gente vai ter mais expectativa ali pelo lado do Cuiabano e do Andrés Gomes, ali do lado esquerdo. E era até eu imaginei que no segundo tempo o Renato Gaúcho fosse substituir o Puma Rodrigues pelo Paulo Henrique, porque pelo menos no lado da marcação, o Paulo Henrique ele ia melhor do que o Puma. Mas não foi isso que aconteceu. O Puma jogou a partida inteira e, assim, graças a Deus ele ainda melhorou um pouco a parte defensiva. Um minuto depois, aos 16 do segundo tempo, saiu o gol do Vasco. Em cima desse lance, assim, tem que mencionar algumas coisas. O passe foi justamente dele, com o Rodrigues, como eu havia dito agora há pouco. E o gol foi do David. Assim, foi até ele até se posicionou bem, entendeu? E ele soube fazer uma boa leitura da jogada. Tanto que ele foi premiado pelo gol. Só que o David, ele não é camisa 9. O David, ele é ponta esquerda. Então eu vejo o Renato não só com relação a ele, mas com relação a outros posicionamentos, com relação a outros jogadores, ele inventando um pouco de moda. Um exemplo, o Robert Rojas. Ele não foi um meio de criação. Se você for olhar o esquema do jogo de ontem, ele entrou como se ele fosse um ponto direita. Então, são coisas que ele tem que reaver. E tá começando a meio que me irritar um pouco até mais do que o Fernando Diniz. Então, ele tem que aproveitar essa semana aí, entre esse jogo e o próximo, para poder acertar essas coisas e tentar melhorar o desempenho, porque, assim, tá bem preocupante. Vem de várias partidas, desde que ele chegou, que o time do Vasco é aquilo. Ou ele sai atrás do placar e chega no segundo tempo ele busca o resultado, ou o time faz um gol e abre mão do jogo, tenta administrar 1-0. No futebol de hoje em dia, você não administra 1-0. 1-0 é igual aconteceu no jogo contra o Curitiba. Você toma um gol, acabou ali o seu resultado. E o jogo de hoje ainda foi pior, porque além do empate, o Vasco toma virada. Aí entra o que eu falei agora há pouco. O Botafogo ele se sentiu em casa. O time da virada hoje foi o Botafogo. Então, são vários ajustes que têm que ser feitos em cima do que tem sido a dinâmica, não. Eu perdi a palavra. Tem sido o histórico do Vasco, né? Não só desde que o Renato Gaúcho chegou, mas até antes. O Vasco ele tomou gol em todas as partidas. Então é uma coisa que não pode deixar passar batido, não pode ser aceitável. E não demorou muito para sair o gol de empate, né? Do Botafogo. Foi justamente dele, do Villalba, que tinha entrado 6 minutos antes. E assim, no lance bobo, no lance besta.
porque a defesa do Vasco ficou olhando a bola viajar, entendeu? Nas alturas. O Léo Jardim dentro do gol me toma um gol que uma bola que encobre ele dentro do gol. O mais sensato era ele continuar correndo para trás, mas não, ele fica ali parado e tenta saltar. Claramente, na onde ele estava, ele não ia alcançar a bola nunca. E foi até uma bola lenta depois do cabeceio do jogador do Botafogo. E dali eu já fiquei até preocupado, né? Entendeu? Já adivinhando que o jogo realmente não seria muito bom de se ver a partir daquele momento. Por que eu falo isso? Porque até então o Vasco até que ele deu uma leve melhorada, ele estava em cima, mas vale ressaltar. Deixa eu ver se eu tô certo. Isso mesmo. Nesse primeiro gol do Botafogo, no lance antes, o Cauã Barros ele tinha sofrido a falta, só que o árbitro não marca a falta pro Vasco. Ele inverte a falta, os jogadores do Vasco ficam ali desligados, reclamando, porque então uma coisa que eu tenho visto bastante é o time reclamar muito. Então nessa daí o Vasco acabou sendo castigado, né? Porque quando o time se liga na partida, o lance já está acontecendo e sai do Botafoguense. Aí as substituições que foram feitas, saiu o David, entra o Spinelli, sai o Rojas, entra o Nuno Moreira e sai o Tietê e entra o Rinestrosa. O Rinestrosa até ele demonstrar para que ele realmente veio Vasco, eu vou ter minhas dúvidas sobre ele, eu vou continuar criticando porque assim, não tem condições. Tanto que ontem, não sei se foi até um lance que o Spinelli tem uma chance de gol, que a torcida tem que chamar a atenção do Rinestrosa para ele se ligar na partida, no que ele tem que fazer. Porque assim, quando ele não é fominha, ele toma decisão errada, ou ele se joga, ou ele quer enfeitar. Então, assim, eu tô odiando quando ele entra. Rinestrosa e Matheus França, pra mim, é 6 por meia dúzia. E graças a Deus que o Renato me inventou de colocar o Matheus França ontem, né? Porque já deu. Pra mim, como eu vi no canal que eu sigo aí de Vasco aí do Dieguinho, mandar um abraço aí pro Dieguinho aí, quem que assistiu o canal dele estiver assistindo nós, mandar um salve aí pra ele aí, que eu sou muito fã dele, sou fã do Fábio Azevedo, do Fanático Vascaíno. Que são os canais de Vasco que eu mais acompanho. Tanto que um pouco da minha análise é em cima do que eu vi no canal do Dieguinho ontem. Aí aos 34 minutos do segundo tempo, sai o gol do Matheus Martins. Foi premiado aí pela bela partida que ele estava fazendo, né? Foi até um bonito gol, entendeu? Um chute que não tinha chance do Léo Jardim pegar. A chance que o Léo Jardim teve de defender o lance do primeiro gol do Botafogo, ele não teve no segundo gol. Tanto que não tem nem muito o que falar. Foi mais ali a falha de marcação mesmo, entendeu? O time do Vasco estava muito preguiçoso nesse jogo, estava muito esquisito mesmo, entendeu? Avaliar realmente o que aconteceu para essa partida, porque como em outras tantas partidas, o time tem tempo para poder treinar, para poder conversar. Às vezes na conversa ali, o treinador sempre está ali ajustando, então não dá para entender. E tanto que hoje a mágica do Renato Gaúcho não funcionou.
que é o normal dele. Ele mudar o mental do time de um tempo para o outro, assim, na base da conversa mesmo. E hoje não teve isso. O time do Botafogo teve seus méritos porque foi um time mais organizado, né? Entendeu? Ele abraçou a proposta de jogo dele e foi aquilo ali até o final. Esperou em linha baixa, saiu em contra-ataque em velocidade, deu sufoco para a defesa do Vasco nas duas pontas e centralizado ali quem estava incomodando era o Arthur Cabral. Tanto que ele teve algumas chances ali, entendeu? Ele só não teve sorte que ele esbarrou na defesa do Léo Jardim, ou às vezes teve até um lance do Robert Renan que ele corta ali de carrinho o chute dele. E assim, depois que sai esse segundo gol, o Vasco vai para cima. Só que na maioria das vezes ali ficou muito naquela de erro de tomada de decisão. Então, o que antes me incomodava muito no Andrés Gomes, e olha que o Andrés Gomes é um dos melhores jogadores do Vasco, e na maioria das vezes me incomoda no Rinestrosa, hoje em dia foi o time todo que errou, foi o time todo. E olha que no meio disso tudo o Spinelli ainda tentou jogar, tentou fazer uma força ali, mas nada aconteceu. Tanto que os melhores do jogo foram o Vidalba, eu até falei errado antes, né? Foi o Vidalba e o Matheus Martins. E para resumir, a gente vê a história se repetindo, né? Ou é um Vasco diferente do primeiro para o segundo tempo, seja para melhor ou para pior. E assim, quando o time abre o placar, ele não tem segurado o resultado. Quase aconteceu isso contra o Grêmio. Vale ressaltar até por conta do gol que o Bright White perde. No jogo do Curitiba aconteceu, no jogo de hoje aconteceu o pior. Então, assim, já tinha certos avisos ali nas partidas anteriores que em algum momento isso não ia dar certo. E não deu. E que bom que agora no começo do campeonato ainda, apesar de a gente já estar aí na 10ª rodada. O que mais? E o Vasco tá naquela, né? Em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, o Vasco levou gol. É impressionante o que esse time tá fazendo. Até nos jogos que ganha, o Vasco nunca ganhou uma partida com um placar zerado do lado do adversário. Então tem que reaver isso daí, entendeu? Para o Vasco ganhar a partida, ele tem sempre que fazer mais de um gol. Tanto que aconteceu, o exemplo disso foi contra o Curitiba, que o Vasco fez um golzinho só, como a gente já sabe, sempre toma gol, então acabou terminando empatado. E por fim, não dá para entender o que o Renato Gaúcho quer com esse time. A única coisa que ele deixou bem clara até então é que ele está ali fazendo o rodízio dele, mas ainda assim tem muitas incoerências. Um exemplo, o Adson. Eu sinto falta do Adson na ponta direita. É um jogador que foi bem, entendeu? Nas partidas que ele entrou, mas não tem tido mais oportunidade. O próprio Spinelli, que entrou ontem, foi bem contra o Fluminense, demorou para ter oportunidade. Certo que contra o Curitiba ele estava afastado ali por conta de provável lesão, mas demorou para ter oportunidade. O Brenner jogou bem contra o Cruzeiro, a mesma coisa. Então ele tem que reavaliar isso daí. Com relação ao David não ser 9, o Vasco tem que buscar essas alternativas. O próprio Spinelli, o Brenner,
ou algum menino da base aí que tem um destaque maior, aí é válido fazer esse teste, ou joga com o Rojas na armação, mas como se ele fosse um falso 9, mas o David ele tem que jogar na posição dele, tanto que contra o Fluminense, no jogo de volta da semifinal, o David ele joga na posição dele, que é a ponta esquerda, e faz um jogaço, faz um partidaço. Então, assim, o que é que... Aí volta a pergunta, o que é que o Renato quer? O que que ele está pensando com relação a esse time? Aí, diante disso, desses questionamentos, a gente vê que o Vasco ainda precisa de mais contratações. Os setores que são mais carentes ali é justamente o 9, a defesa, precisa de pelo menos mais um ou dois zagueiros, porque o Alan Saldívar ele compromete. O Robert Renan tem jogos que ele não está tão bem, então assim é uma zaga bem irregular. O Carlos Cuesta ele nem tem entrado. Até me gera uma dúvida para saber como que ele está com relação ao desempenho. E falando de desempenho, nos jogos que o Vasco tem pontuado, o desempenho tem sido até baixo. Então assim, o desempenho tem sido ruim. Mesmo quando o resultado vem, o desempenho não está tão legal. O único jogo bom aí desde que o Renato chegou, que foi assim, muito bom mesmo, foi contra o Palmeiras. O restante teve essa irregularidade de desempenho mais resultado. E se você me perguntar o que eu prefiro o resultado, porque na era Fernando Diniz, a gente teve desempenho, teve até no começo agora no jogo contra a Chapecoense, quase teve não sei quantas finalizações, mas não se convertia em gol, não se convertia em resultado. Tanto que ele foi mandado embora. E por fim o Botafogo, ele se sentiu em casa, né? Se sentiu em casa, o time da virada onde for o Botafogo, a torcida vai debochar do mosaico do Vasco, apesar de a diferença ainda ser bastante grande no retrospecto aí dos dois times, né? O Vasco tem uma diferença aí de quase 60 vitórias a mais. E o Botafogo, por sua vez, ele tem mais empates do que vitórias contra o Vasco. Então, assim, bem ou mal, apesar do resultado de ontem, a freguesia continua. E sabe, comemorar aí esse clássico da amizade, porque o Botafogo é um adversário até simpático, né? Porque ele incomoda quando a gente ganha dele, quando a gente perde dele, mas quando a gente ganha é a mesma coisa que ganhar um campeonato estadual. Só que o alerta ele fica por conta do campeonato. O Vasco não pode perder desse jeito. Teve uma partida que teve muitos erros, algumas mexidas ali de jogadores ali que entraram na partida, eles não fizeram diferença pro resultado. O único ali que eu vi tentando alguma coisinha foi o próprio Spinelli ali, que teve algumas chances. E é isso. No mais, ontem, além do jogo do Vasco, teve duas partidas, que foi São Paulo e Cruzeiro, onde o São Paulo venceu a partida, e o outro foi Fluminense e Curitiba, lá no Couto Pereira, e é onde o jogo terminou empatado novamente. Curitiba teve um outro resultado de 1-1. E hoje tem a conclusão aí da rodada aí. Vamos ver como é que vai ficar. No próximo vídeo eu volto analisando o resumo geral. E é como eu disse no vídeo anterior, o nosso foco aqui nesse canal é Vasco e Flamengo. Mas nós sempre vamos tratar de outros campeonatos, se a gente vê que tem algum outro destaque de alguma outra partida dentro do Campeonato Brasileiro, das competições que o Vasco e o Flamengo tiver, a gente também vai comentar.
E é aquilo, prestigia o nosso trabalho aí, dando seu like. Se discordar ou se concordar, comenta com o que foi abordado aqui. E se inscreva, entendeu? Mostre o nosso trabalho para um amigo, tá bem no início aí. E eu tenho certeza que a gente tem muito aí para poder agregar aí. Até mesmo porque aqui é a opinião de um torcedor. Aqui eu não sou jornalista, nem eu nem o Matheus, são somente opiniões de torcedores. Muito obrigado, viu? Bom domingo e até a próxima.